quando eu era adolescente, eu morava em Ribeirão Preto nessa época, e eu tinha um pai de um amigo, até hoje é meu amigo, e ele era um engenheiro sanitarista, ele era, né? Hoje ele não está atuando mais, mas ele trabalhava com saneamento nas prefeituras no interior e a gente trabalhava um pouco com ele. E o engenheiro de saneamento trabalha muito com saúde pública, né? Também, tinha muito a ver. E eu comecei a me interessar no campo da saúde, na época. E quando a turminha do colégio e tal, boa parte deles resolveu fazer engenharia e agronomia, né? Que eram carreiras muito fortes e tal. E só eu e um outro lá que resolvemos que a gente não ia na turma, no bando, e nós bandeamos para o outro lado da medicina, eu mais um, que hoje é meu cunhado. Então nós, e formado aqui também. Então eu resolvi fazer medicina, e na época já tinha alguma ideia do campo da saúde, o que era e etc. Porque na minha família só tinha um médico e mais ninguém. Então não tive muita influência familiar. Isso foi uma opção pessoal mesmo, do que eu gostava mais de fazer. Como na época as opções eram pequenas, né, você não tinha muita opção, como tem hoje, ou você virava engenheiro, ou virava agrônomo, ou virava médico e tal, eu acabei, e não me arrependo. E na época que eu entrei na graduação, eu não me formei aqui, né? Aliás, eu não me graduei aqui, eu me graduei em Mogi das Cruzes. Mas eu tinha amigos aqui, da mesma turma, né, de anos, né, porque a gente estudou no cursinho. Na época, minha primeira esposa foi minha namorada, ela também tinha amigos, então eu comecei a conviver com a Santa Casa, desde aquela época. Então, quando eu terminei a graduação, eu já tinha o firme propósito de vir fazer residência na época, medicina social aqui. Eu já frequentava o departamento, eu já tinha feito trabalhos aqui, então isso já estava meio encaminhado, a ideia. Lecionar aqui foi uma consequência disso, porque depois que a gente terminou a residência, havia alguns projetos aqui relacionados um importante, que era um projeto de integração docente assistencial, que a gente na época costurou, mesmo na época de residência, a gente já tinha a intenção de trabalhar em projetos na área da saúde e educação, né? Então foi uma época que a faculdade fez um acordo com a prefeitura, a Secretaria da Saúde, e a gente levava os alunos lá para a zona da Brasilândia e da Freguesia do Ouro, e eles passavam um estágio lá, no internato. E a gente começou a fazer a preceptoria desse estágio. Mesmo assim, foi uma época que eu trabalhei, eu era um funcionário da prefeitura já na época, mas a gente trabalhava meio voluntário nisso. Mas a gente estava ligado aqui, fazendo esse tipo de coisa. Isso durou um bom tempo, acho que uns 5 anos que a gente ficou como voluntário, até eu me tornar um professor de fato do corpo docente daqui. Então foi mais ou menos assim que a coisa se desenvolveu nesse período. Por que eu escolhi saúde pública? Esse contato que eu tive com o departamento aqui e esse contato que eu tive com este pai desse amigo, na época da adolescência, foram as duas coisas que determinaram essa opção. Eu não tinha, óbvio, eu tinha uma noção muito por alto, ainda pelo viés da engenharia civil, né, sanitária, do que era um trabalho em saúde pública. A gente fazia cálculo de galeria de água pluvial, de tratamento de esgoto, era isso, eu trabalhava com isto. Mas depois que eu vim para cá, que eu comecei a frequentar o departamento de medicina social daqui, é que eu comecei a entender o que era o campo da saúde pública. E eu comecei a interessar cada vez mais. E é um departamento, até hoje, né? É um departamento muito acolhedor, tem muita atividade, muita coisa, é instigante trabalhar com isso. Porque a grande diferença é que, não menos nem mais do que as outras especialidades, claro, mas a diferença é que você trabalha com as coletividades, né? Você não trabalha na clínica de 1 a 1 e tal. O objeto nosso, né, de trabalho são os grupos, né? Pessoas, populações. Então, isso é um grande desafio, né? É um raciocínio multiplicador que a gente precisa trabalhar.
E isso para mim foi ótimo, eu adorei fazer isso aí logo de cara e isso me levou para esse campo. Tive algumas coisas que eu jamais pensei que fossem acontecer, né? Uma delas foi ser o chefe do departamento. O departamento sempre, ao longo desses anos todos, ele sempre foi, não sei se isso é um privilégio, né? Não sei com os outros, mas sempre a escolha do chefe foi definida entre os pares do departamento, né? A diretoria sempre deu espaço para que a gente pudesse fazer esse tipo de coisa. Então, em 2010, acho, foi nessa época que o antigo chefe e o pessoal se reuniu e propuseram que eu fosse o chefe. Eu não tinha ideia e óbvio que a gente fica muito honrado e não dá para fugir da raia de ser. Isso, toda vez que você assume um cargo desse, você começa a se aproximar mais do contexto mais geral, né? Porque você, como professor e atuando em determinadas disciplinas ou determinados campos de pesquisa e tal, por mais que você possa ter chance, não é igual, não é a mesma condição que você tem quando você começa a assumir posições desse tipo, que você começa a entender melhor a estrutura da faculdade, como é que ela é, e mesmo para o próprio departamento. Então, isso foi muito importante. Isso se somou a uma experiência que eu já tinha fora daqui, na prefeitura e no estado, que também tive uma carreira, né, da prefeitura e do estado, uma carreira pública, e assumi alguns cargos que me deu alguma experiência administrativa e de gestão nessa condição. Então, mas mesmo assim é outro mundo, né? Você vem para cá, mas foi muito importante. Eu entendi melhor a faculdade, a gente ganha experiência em lidar com a docência e também não é fácil, né? Os professores têm as suas veleidades também, né? Você precisa saber lidar com isso, né? Então, num bom propósito, né? Então, foi uma experiência importante. Acho que foi muito enriquecedora, né? Para mim, pessoalmente, foi muito bom. Olha, até agora tem sido um marco na minha vida, de fato. Primeiro, porque eu nunca imaginei que fosse ser mesmo diretor da faculdade, né? Como é que eu poderia dizer? Eu tenho muitos dos meus colegas de departamento, a gente sempre se pautou com a seguinte intenção: bom, já que estamos na chuva, a gente está para se molhar, né? Não vou dizer para se queimar, que senão eu vou repetir, né, o nosso velho filósofo. Mas o fato da gente estar aqui, a gente se dedica inteiramente, como é um enorme compromisso que a gente assumiu com a faculdade desde o primeiro dia que a gente começou a atuar como docente aqui, mesmo voluntariamente, a gente assumiu a camisa. Isso às vezes me traz uma coisa interessante que eu falei no dia da minha posse, né? Quando me perguntam de onde eu sou, eu falo assim, bom, eu não sei como é que vocês estão, qual é a intenção da pergunta, mas eu sempre falo que eu me graduei em Mogi, mas eu me formei aqui, né? Que faz seguramente 40 anos que eu frequento a Santa Casa de um jeito ou do outro. Então, isso porque tem um baita compromisso pessoal de estar aqui. Nunca em nenhum momento passou pela ideia de qualquer um de nós, e minha também particularmente, de sair daqui, embora daqui. Mesmo quando na época que eu tive cargos fora daqui, eu nunca saí daqui. Eu sempre continuei dando aula, eu dava um jeito de continuar vindo para cá. E isso foi uma outra coisa que eu aprendi aqui na faculdade também, com meus professores mais velhos na época e tal, que diziam o seguinte, que tinham cargos fora também, diziam, olha, você pode ter cargo no serviço público e tal, mas precisa ter casa para voltar. E a casa é aqui. A gente sempre achou que a nossa casa era aqui, de todos nós, né? Eu me incluo, portanto, nesse grupo. Então, sempre foi um baita compromisso estar aqui, né? Então, para mim, é uma enorme honra ser diretor da faculdade, isso coroa esse compromisso. E acho que, óbvio que não é todo mundo que será diretor da faculdade, né? Isso aí é a honra e o privilégio, mas
estar aqui como estar neste posto de diretor, para mim, coroa uma trajetória que a gente teve na vida e tal, de compromisso com a instituição. E nesses 6 meses que eu estou aqui na diretoria, está sendo bárbaro estar aqui, porque nós temos uma equipe que está absolutamente comprometida com a gestão, com a faculdade. Nesses 6 meses a gente já desenhou um plano estratégico para os próximos 5 anos, numa oficina que a gente iniciou um processo que eu também me comprometi na posse, que era um processo de ampla participação. Então foi uma oficina com ampla participação, a melhor que a gente pôde desenhar para isso. Tivemos agora a avaliação, né, do Ministério da Educação e fomos classificados pela nota como uma escola de excelência, dentre as pouquíssimas escolas no geral e no particular que tem essa categorização, né, de escola de excelência. Então, esses 6 meses foram um paraíso. Estou achando isso bárbaro. Aqui está ótimo, está todo mundo muito motivado, né? A gente está conseguindo se aproximar muito da gestão da Irmandade. Eu sempre falo que a nossa cereja do bolo é a Irmandade e todos os serviços que eles têm, né? Que a gente possa usar e tal, né? Para promover campo de prática para os alunos e tal. E para a Irmandade, a cereja do bolo é a gente, porque a gente faz com a Irmandade, cria um diferencial para a Irmandade, né, do ponto de vista do serviço, que não tem. Pouquíssimas irmandades ou instituições filantrópicas como a Irmandade tem isso tudo aqui. Então a gente é meio, vamos dizer assim, uma coisa bem singular quase, né, você ter essa situação. Então está sendo ótimo, esses 6 meses estão sendo ótimos. Se os próximos, como é que eu diria, dos próximos mandatos, aí, os próximos 7, 8 semestres forem igual a esse, eu estou no paraíso. Isso tem sido ótimo, muito produtivo, muito profícuo, espero que continue. Eu tenho a competência para fazer isto, né? Manter uma equipe aguerrida e comprometida como a gente está fazendo. Aí eu queria dizer o seguinte, que planos eu tenho? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, que planos nós temos, né? Porque isto agora é um plano agora da comunidade acadêmica, porque nós definimos lá na oficina um plano para esses próximos anos. Fundamentalmente, em linhas gerais, é um plano bastante detalhado, né? Que a gente trabalhou em 5 eixos, né? Que a gente trabalhou a gestão da faculdade, nessas discussões todas do planejamento estratégico, a graduação, a pós-graduação, a extensão, e a residência e os aprimoramentos, residência médica ou multidisciplinar e os aprimoramentos. E todos esses gestos foram abordados amplamente e tal, mas o que caracterizou mais, vamos dizer assim, no ponto de vista mais geral, esses planos são, primeiro, a gente aumentar os nossos campos de prática. Aí é importante ressaltar o seguinte, hoje o aluno de medicina, de fono, de enfermagem, e não tanto os tecnológicos, mas estes particularmente, eles não podem ter só como campo de prática o hospital. Precisa ter outros campos de prática, porque de fato, cada vez mais as pessoas estão se internando menos, por uma série de motivos, e vários deles são bons motivos para não se internar, ainda bem, né? Porque ficar internado é ruim. Então, o tempo que você passa no hospital para resolver determinados problemas de saúde ou nosologias, eles diminuíram muito. Os motivos de internação diminuíram, tá certo? Eu sempre digo isso, que as doenças hoje mais prevalentes, a gente trata menos e cuida mais. Então, você precisa mudar um pouco o eixo de aprendizado, para que tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o assistente social, ou fonoaudiólogo, etc., eles se preocupem em cuidar em vez de só tratar. Porque tratar, boa parte dessas doenças não se trata, a gente não trata, porque não tem cura, não é essa a lógica. A lógica é você cuidar, acompanhar,
estar junto, melhorar a condição de vida, mas ela vai ter aquilo, né? É bastante fácil saber hoje, né? Tem todas as doenças crônicas, que são 95% das nossas morbidades hoje, elas precisam ser cuidadas. Não adianta, você trata, mas você não cura. Você precisa ir acompanhando. Então eu preciso aprender isso. Isso não se aprende só dentro do hospital. O hospital é um episódiozinho, né? Você aprende fora dele. Na rede de unidades básicas, nos ambulatórios, nas visitas, nos programas de extensão. Quer dizer, tem todo um aparato que a gente precisa ter hoje, por isso que eu volto a dizer, de campos de prática diferentes. Isso é do ponto de vista da graduação, em linhas gerais. Na pós-graduação e nas outras atividades além delas, a gente tem um enorme potencial de poder oferecer aprimoramento, formação de especialidades, até as especialidades mais gerais, né, para os nossos egressos e para outras pessoas que estejam em outros serviços e que queiram se aprimorar, se aperfeiçoar, ou se especializar, etc. Então a gente, tanto do ponto de vista mais acadêmico, né, com os mestrados, doutorados, etc., quanto dos menos acadêmicos, mais, vamos dizer assim, da atividade profissional cotidiana de assistência, né, que são os cursos de especialização que nós temos e tal. Então a ideia é fomentar muito isto, nessa linha, né, de termos mais... Isso é importante também porque isso traz recurso para a faculdade. A faculdade, de uns tempos para cá, o estímulo que houve para aumentar os cursos de especialização equilibrou a economia, vamos dizer assim, da faculdade, de modo que a gente consegue respirar sem precisar depender única e exclusivamente das mensalidades dos alunos da graduação, né, isso que fazem. E não tem faculdade que não funcione com pesquisa, tá certo? E a gente, ao longo desses últimos anos, a gente vem tendo mais aporte de recursos para se fazer pesquisa, mas agora a gente conseguiu dar uma boa estimulada nisto e tem chegado bastante recurso financeiro relacionado a pesquisas, tá certo? Então acho que isso é muito importante, porque você confere a qualidade e garante, vamos dizer assim, o nível de excelência, tudo isso daí, com pesquisadores e gente conseguindo compartilhar conhecimento, porque senão a gente não sai do lugar. A gente vai ficar... E esse é um risco alto, que eu já disse para a turma, quando a gente tirou essa nota alta agora, eu falei, bom, no dia seguinte, falei, bom, pessoal, começou o serviço para tirar de novo essa nota, né? Porque não dá para achar que agora tá bom, paramos aqui, somos bons, não, nós temos que manter, melhorar isso, se aprimorar e achar que para ter esse nível que nós estamos e tal, nós temos sempre que correr atrás de alguma coisa, não pode ficar parado. Então, não posso deixar a peteca cair, senão o pessoal relaxa muito, aí já viu, aí eu estou perdendo. Estar aqui na Santa Casa e conviver com as pessoas que eu convivo. Outro privilégio, ter essa possibilidade, essa comunidade acadêmica que temos aqui, na Irmandade e na faculdade, né? O pessoal do MEC, quando esteve aqui, no último dia eles comentaram uma coisa que disseram, puxa, mas como o pessoal aqui é cordato, é bastante acolhedor, o pessoal, a gente foi nos vários lugares, conversou, fez reunião, porque tem uma sistemática toda de avaliação, e eles falaram, puxa, mas é um clima bom e etc. E aí eu falei para eles, olha, é assim, nós somos assim, a faculdade é assim, a comunidade aqui é assim. Às vezes a gente está um pouco caído, porque também, né, às vezes nem sempre a peteca tá boa e tal, mas é assim, o clima é bom. Não é um clima ruim. Nós passamos por uma baita crise aí recentemente, mas é um bom clima que nós temos aqui. Então, vale a pena. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa foi a carreira que desenvolvemos, e que isto, para mim, quer dizer, ter tido a carreira que eu tive fora daqui e ter a carreira que eu tive aqui, são grandes privilégios também. Não posso negar isto, nem negarei. Aliás, e isso se deve
também é esse clima que tem, né? Que a gente constrói juntos, nunca fiz nada sozinho, sempre foi junto com esse grupo de pessoas, né? A gente sabe que trabalhou junto, então as coisas que mais marcam, né, a gente foi isso. A gente tem um convívio amistoso e de amizade com pessoas também, quer dizer, fazer isso é importante. Ouvir fora daqui qual é a impressão que as pessoas têm a respeito dos nossos egressos, né? Eu me lembro uma vez que um amigo não formado aqui, um colega, né, médico não formado aqui, formado em outra escola, que trabalha num hospital muito famoso aqui de São Paulo, um dos grandes aí, acho que no Sírio-Libanês, ele me perguntou o que é que acontecia, porque a impressão dele é que os médicos da Santa Casa eram melhores, a fala dele, né, do que os das outras escolas e tal. Falei, olha, eu não sei dizer exatamente, porque eu não fico comparando, isso é muito difícil de comparar, né? Mas se você está achando, eu estou achando bom, pô. Ótimo. Se você acha isso, perfeito. Né? Eu espero, então, não continue fazer nada de errado para que continue acontecendo isto, porque acho ótimo, né? E volto, sempre você fica um pouco, vamos dizer assim, ressabiado, né? Quando você é de fora, né? Essa história de você ser formado naquele lugar, esse período da graduação marca muito a vida das pessoas, né? Quando você se gradua em tal lugar, principalmente em medicina, você sempre, não, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar, eu sou então, porque, né? Então quando você não é, e você passa a ser, então você sempre fica meio, será como é que vai ser, né? Você não é da... E eu nunca senti isso aqui. Nunca. Aqui, comecei a trabalhar aqui, sempre fui muito bem acolhido, amigos. Eu joguei futebol aqui no time da Santa Casa depois, né, que a gente fazia os campeonatos, jogávamos, às vezes contra, às vezes junto. Temos um grupo que sempre se reúne na toca, né, que tem um pessoal que você vai ficando mais velho, a gente vai dormindo menos, né? E acorda cedo para chuchu, né? Para ir trabalhar, porque não consegue dormir. E tem um povo que abre a toca, que é o que a gente chama da primeira revoada que tem aqui. E eu sou um deles. Eu chego cedo aqui e a gente toma café quase todo dia junto. Aí na toca. E é um momento, o povo nem está muito bem acordado, mas já está lá se confraternizando, logo de manhã todo mundo tomando café junto. Isso há anos que a gente faz isso, há anos. Ninguém combinou nada com ninguém, passou lista de presentes, foi formando um grupo ao longo desses anos aí, e a turma vem tomar café todo dia de manhã aqui. Tem quem tome sempre com a família, né, aquele jeito e tal. Esse povo aí acho que é meio desgarrado, vem tudo tomar café aqui de manhã. E é ótimo, já é um começo alentador para o dia, né? Não é todo dia que todo mundo pode estar, mas é muito gostoso. Então são coisas que marcam, né, muito a vida da gente, é ter amizades, grupos, ser bem acolhido nos lugares, acolher as pessoas, aprender a acolher as pessoas também, né? Fazer isso aí, isso é uma troca que se faz. Então, estar aqui é um grande privilégio. É uma grande satisfação e nesta situação que a gente está, uma grande honra, né? A gente está aqui. Hoje, para mim, o maior desafio neste campo é a gente manter... Eu tenho uma história que eu não contei, então deixa eu contar, que é o seguinte: a gente, ao longo desses anos todos, nós somos, eu e mais professores do departamento, nós somos os defensores do SUS, criadores do SUS, participamos, não nós só, óbvio, teve um grande movimento na década de 80, né, que antes, já era na década de 70, eu estava me formando, já estava enfiado nesse rolo, né, e você ter um sistema de saúde que não fosse discricionário, que fosse universal, que atendesse a todo mundo, como tinha alguns modelos fora daqui, a gente almejava isso. E não era nem modelos só europeus, né, já tinha isso na América do Sul, em alguns países, e a gente querendo ter até que na Constituição de 88 nós conseguimos alcançar
o patamar de ter um sistema universal, não é isso? Igualitário, integral, e que valesse para todo mundo, sem discriminação nenhuma. E ao longo desses anos todos a gente, dentro destes princípios, mantendo, porque isso isso é que caracteriza uma sociedade como sendo uma sociedade democrática, uma sociedade fraterna, que as pessoas pensam umas nas outras, é assim que a gente forma, né, e que dá esse aspecto de cidadania de fato, né, de direito social. Agora, manter esse SUS hoje está difícil para Chuchu, porque tem muita força contrária. Então, acho que o maior desafio que a gente teria, e isso eu posso dizer até enquanto faculdade também, porque a faculdade está envolvida com isso, a gente trabalha para formar pessoas que trabalhem para os outros, né? Eu falo sempre no curso, lá nas disciplinas, nas aulas e tal, eu falo, para você ser médico, você precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, não dá para ser médico. E depois que você se forma médico, você não é mais você passa a não ser mais a pessoa mais importante do mundo. Os outros todos são, você não é mais. Paciência, escolheu ser médico. E até digo para eles, se vocês não acham isso daí, é melhor parar o curso, vai fazer outra coisa. Não continua, porque você não vai se dar bem na profissão. E os outros não vão, você não vai se dar bem e os outros não vão se dar bem com você. Você precisa ter isto, senão não dá para ser médico. Ou não dá para ser enfermeiro, ou não dá para ser fonoaudiólogo, não dá. Não é só para médico, isso vale para qualquer um que já atue na área da saúde. Um atendimento a pessoas, não é isso? Com esse tipo de coisa. Isso vale para o sistema também, quer dizer, você voltar a ter um sistema que não é desse tipo, né? E isso quebra a perna de todo mundo. E quando a gente forma os médicos aqui, a gente forma com essa visão também, a mesma visão do SUS. Quer dizer, você ter gente que atenda todo mundo, que seja universal, que não discrimine, que atenda, seja lá onde você está trabalhando, não importa, né? Só precisa, está te procurando, por um bom motivo. Mesmo que você não ache que seja um bom motivo, para ela é. Então precisa, né? Agora está uma luta para manter, né? Então esse é o maior, talvez seja o maior desafio geral. Especificamente, como eu já disse, a gente precisa manter o padrão de qualidade que a gente tem trabalhado para a formação dos nossos alunos, tá certo? E eu espero que a gente consiga, dentro desta linha, né, que a gente entende como é um profissional que vai atuar num sistema público com estes princípios, manter a qualidade de formação, né, de dar com as devidas competências e condições para que ele seja um bom médico, um bom fonoaudiólogo, um bom enfermeiro, um bom tecnólogo comprometido com a causa da saúde e com a qualidade de vida das pessoas, de saúde. Esses são os desafios maiores que vamos dizer assim, se desdobram nos pequenos que a gente tem, mas não pode perder o foco, né? O foco é esse. Para quem está interessado em fazer medicina, eu diria, repito, né? Primeiro, bom, precisa gostar de gente, precisa gostar de estudar, porque tem que estudar, né? A vida inteira. Acabou. Eu me lembro quando eu estava no ginásio, meu pai e minha mãe me trocaram de escola. E eu saí de uma escola que não era tão exigente para uma muito exigente. E eu ficava todo dia pensando quando ia chegar o dia que eu ia ter que eu ia poder parar de estudar, né? Eu queria toda hora tinha que estudar, eu queria brincar, jogar bola, eu não queria estudar. E esse dia não chegava, né? Passando, não chegava o dia, aí eu saí, mudei para Ribeirão Preto, como eu disse, continuei tendo que estudar, aí vai para a faculdade, aí eu cheguei à conclusão que é melhor gostar, né, de estudar do que ficar pensando no dia que eu vou parar, porque não vai dar para parar, não é possível. Quer ser bom médico, eu falo, quer ser bom fonoaudiólogo, tem que estudar. Ah, mas eu não vou ser cientista, mas cientista estuda outras coisas. Quem é médico, o profissional vai estudar outro, mas todo mundo tem que estudar, não dá para parar. Faz parte, incorpore, passa chabão e toca o barco, né? Então tem que gostar do que faz, tem que gostar de estudar, né?
E particularmente no campo da saúde, cada vez mais a gente, como eu falei que mudou um pouco a história, a gente se trata menos, cuida mais e tal, você precisa aprender a trabalhar em equipe, trabalhar com os outros, junto com outras pessoas, né? Então, essa é uma outra coisa que é bom ir sabendo que precisa gostar de trabalhar com os outros, não dá de trabalhar sozinho e tal, porque você não, isso perde muita eficácia do que você vai fazer. Você precisa dos outros, ninguém trabalha sozinho, não é possível, ainda mais na área da saúde, nessas condições. Então, acho que essas três coisas são importantes para quem vai estar pensando em ser médico, ou fonoaudiólogo, enfermeiro, técnico, sei lá. Gostar de gente, gostar de estudar e gostar de trabalhar em equipe. E assim, quer dizer, quem está já estudando medicina precisa, eu falo para ele, gostar de estudar, precisa estudar para ser um bom profissional. Tem algumas disciplinas do curso que às vezes elas ficam meio esquisitas, né? Particularmente na minha área, lá, né? Na área da saúde pública, o cidadão, o estudante vem para cá pensando em cirurgias e atendimentos e exames e papapá, né? Essa coisa toda aí. E no final das contas, isso é uma partezinha. Tem um monte de outras coisas que são importantes, né? Que o médico precisa saber, ou o fonoaudiólogo, seja lá, qualquer um deles, para estar bem preparado para atuar, né? Quer dizer, a gente comenta, você não pode ter uma visão de que você vai atendendo, e só o fato de se atender, você já está fazendo uma baita diferença na vida das pessoas, porque até pode estar fazendo, mas você precisa saber quanto, e se de fato o que você está fazendo acontece, né? A gente fala, depois que você fez a receita, você entrega, você acha que está a missão cumprida, aí é problema do outro, mas é problema seu também, porque se a pessoa não tomou o remédio, porque ela não pôde comprar, ela não entendeu o que você falou para ela. Tem um episódio muito interessante, 2 episódios interessantes que acho que vale a pena contar aqui, que acontecem num dos programas de extensão que a gente tem aqui, o PECA, que o pessoal vai para o interior e tal, e que em geral, muitas vezes a gente vai parar na zona rural mesmo, e pessoas que moram na zona rural, não é que moram na cidade, moram na roça, como a turma fala. Então teve um episódio, foi muito interessante, que o pessoal foi prescrever o remédio em 8 horas, só que o pessoal não usa relógio, não. A turma seguia pela luz do sol, são os fenômenos naturais que te delimitam o tempo que você vai ficar para lá, para cá, né? Então, você acorda a hora que o galo canta, é mais ou menos desse jeito. Então não adianta falar de 8 em 8 horas, porque as pessoas não conseguem entender isso, elas não vão conseguir fazer isso em 8 horas, elas precisam fazer de uma outra maneira. Então a turma precisou aprender a fazer isso. E um outro episódio muito interessante, numa outra também, foi um aluno que veio me falar, professor, eu não estou conseguindo entender o que a pessoa tem aqui na história, porque o pessoal faz os atendimentos, principalmente os mais novos, eles fazem a anamnese e tal, e eles começam a praticar isso, né? Eu não estou conseguindo. Eu falei, mas por que não? Porque eu perguntei o que ele tinha, ele falou que tinha uma dor no abdômen, na barriga. Aí eu perguntei, essa dor é muito forte? Ele falou, muito forte. E ela dói o tempo todo. Mas ela para. Mas dói o tempo todo. Não, dói o tempo todo. Mas, então não para. Não para. Mas, bom, e essa dor é uma dor assim, como é que é? Uma pontada que dá? É uma pontada. E aperto? Não, é um aperto. Mas é como uma cólica, assim, é uma cólica. E aí cada vez que ele fazia a pergunta, aquilo aparecia. Aí a gente foi olhar e falei, olha, eu acho que você precisava deixar a pessoa falar mais, né? Deixa ela falar, ao invés de você ficar perguntando o tipo de coisa, deixa ele falar. E depois nós fomos conversar com uma médica, que era a médica local, que estava assessorando a gente. Ela falou, isso é muito comum, porque
muitas vezes as pessoas da roça têm pouco acesso aos serviços, então quando vem alguém aqui, eles ficam tão assim, tímidos, né, com a relação, que qualquer coisa que você perguntar, ele vai falar que sim para não te desagradar. E aí você não consegue fazer a anamnese direito, tirar a história e tal, porque fica louco. Fica louco. Não tem, fica sem nexo. Precisa. Então essa é uma outra coisa que a gente fala, que é importante, né? É ouvir, se relacionar, deixar a pessoa falar, entender a coisa, se colocar no lugar da pessoa, quer dizer, ter um tipo de relacionamento que permita, além de entender, angariar confiança, porque isso é importante. A gente não... Nenhum de nós chega, mesmo nós mesmos, chegamos no médico e contamos tudo na primeira vez que você encontra com ele. Primeiro, porque às vezes você nem lembra de tudo. E segundo, que você está conhecendo ele, né? Como qualquer outra pessoa. Você não fica se descortinando tudo e tal, porque não é possível. Então, essa é uma outra coisa. Além do que eu já falei, quer dizer, você tem que estudar, tem que gostar de gente, e também saber se comunicar. Essa história da comunicação é uma coisa que a gente tem trabalhado muito na faculdade agora e tal, e que é importante a linguagem, como é que você aborda a coisa e se relaciona com as pessoas ou com um grupo de pessoas. Nas doenças que precisam de cuidados, como eu tenho falado, é absolutamente fundamental se relacionar bem. Senão não funciona. A pessoa não quer saber de você, não anda, não melhora. Imagine, por exemplo, essas doenças mais psicossociais, por exemplo, né, que hoje tem muita gente e tal. Se você não tiver esse tipo de relação, você não consegue fazer nada. Não tem tratamento. Fica dando remédio que não funciona. Eu diria, não só para médico, eu vou querer estender, mas como eu sou o diretor, não posso falar só dos médicos, né? Porque senão o povo da fonoaudiologia e na enfermagem me pega na curva, né? Mas algumas dessas coisas que eu já adiantei, quer dizer, para ser isso, tem que ser um bom profissional, tá formado, estudando, ter o compromisso profissional que você tem de sempre colocar as outras pessoas adiante de você, quer dizer, elas são mais importantes, elas estão te procurando por um motivo, seja lá qual for importante para elas estão precisando de ajuda. Então não tem como se esquivar, né? Se esquivar é mortal, entre aspas, do ponto de vista do compromisso profissional que você assume. Tá sempre aberto a entender e ter uma boa linguagem, né, para poder se relacionar com as pessoas, tá certo? Se for o caso, sempre procurar fontes de conhecimento. Hoje é um pouco diferente de antigamente, porque antigamente, isso é uma questão séria, que a gente tem estudado aí também na faculdade, que antigamente você procurava formação e informação na escola. Era lá que estava tudo isso. Hoje a informação não está tudo quanto é lugar. Quer dizer, a formação está na escola, mas a informação espalhou. Então, se você não souber buscar informação está fácil, mas não souber o que fazer com ela, e isso vem na formação, né? Nesse trabalho você se atrapalha profissionalmente, né? Porque qualquer um hoje, por exemplo, né? Alguém fala para você, você tem uma coisa assim, 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 assado, né? Que nem outro dia um episódio aí que aconteceu, que numa gestação, comentaram com a gestante que o nenê tinha uma imagem no ultrassom que podia ser um tipo de doença chamada onfalocele, etc. e tal, que é um probleminha de formação e tal. Bom, ela foi para o Google, imediatamente, e aí no Google aparece aquele mundo de informação que deixou a gestante quase pirada, entendeu? Por conta dessa história. Aí você tem que ir tratando isso daí, tá? E a pessoa vai te perguntar. Hoje, os médicos, fonoaudiólogos, todo mundo tá assim, você vai ser abordado pela pessoa e a pessoa já foi buscar informação. Então você precisa estar no mínimo sabendo aquilo. E não vou dizer no máximo, mas o máximo possível sabendo como lidar com isto. Tá certo? Como é que você esclarece direitinho? Olha, isto é assim, assim, assado, funciona assim, para acalmar ou para dar devida
o devido esclarecimento para esta situação e tal. Então, um bom profissional na área da saúde hoje precisa estar muito bem informado e muito bem formado. Mais ainda, a exigência é muito mais alta, sem dúvida, tá certo? Ou você tem uma boa formação, portanto você tem segurança em estar bem formado e tem essas bases de princípios que eu falei estabelecidas, ou você pode buscar isso nos centros formadores, é lá que você vai para se especializar, ou se especializar, ou fazer uma carreira, um mestrado, com um senso estrito, né, ou para se pesquisar, sei lá, se te interessar. Mas para ser um bom profissional, você não pode mais não ter esse tipo de visão e entendimento da realidade atual, senão você está perdendo. Então volto a dizer, para ser um bom profissional de saúde, né, a ideia é que a gente, que valores você precisa ser uma pessoa ética, não é isso? E a ética aqui, bem claramente falando, apesar de todo mundo saber, mas eu vou enfatizar que a ética, todo código, codificação, em função do paciente, das pessoas, não da corporação, né? Segunda coisa, então você tem que ser uma pessoa ética. E a ética envolve alguns compromissos morais, então, né, subjacentes, vamos dizer assim, essa questão do código, na profissão, né, que é você ser uma pessoa solidária, você tem que ser uma pessoa humanista, você tem que ter um compromisso profissional fortíssimo de estudar, que eu estou falando, né? Honesto, muito honesto, porque isso é absolutamente fundamental em tudo, né? Evidente, mas já que é para falar de valores, eu não falo que tem que ser muito honesto em tudo. Na maneira como você vai se relacionar pessoalmente, o que você vai falar para a pessoa, como você vai falar isto, até na relação mais comercial, vamos dizer assim, você precisa ser honesto, nisto, né? Em todos os sentidos. Olha, eu acho que esses já estão bons. Se tiver isto, pode ser que eu tenha esquecido algum princípio aqui que valeria a pena contar para um profissional desse, né? Mas eu acho que já falei os principais aqui para o profissional de saúde, que é ter essas bases são importantíssimas. Não vou dizer que isso não é importante para o cidadão. Óbvio que todo cidadão precisa ter bases morais importantes e bases, né? Mas tem algumas que são mais importantes para quem trabalha na área da saúde. Elas são bem mais importantes, que ela vai precisar daquilo até para exercer a profissão dela. A história da nossa distribuição demográfica hoje, o último censo foi um choque, né? Porque a gente tinha ideia do envelhecimento da população brasileira, mas não que ele estivesse nesse tamanho, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, nós temos, com mais de 60 anos, nós temos 2 vezes a população inteirinha de Portugal, só com pessoas com mais de 60 anos. Hoje nós estamos com 13% da população brasileira com mais de 60 anos, né? Então, e não temos uma política adequada. A gente tem feito uma coisa, nós aqui, no nosso departamento, o nosso centro de estudos, há algum tempo a gente vem estudando isso e propondo que alguns serviços se transformem em serviços que possam dar resposta a uma parte deste problema, que é lidar com as pessoas que têm algum tipo de dependência funcional, por exemplo, né? A própria Santa Casa, a gente tem discutido muito aqui, com a prefeitura também, e já temos até uma promessa que o primeiro que vai ter aqui em São Paulo vai ser com a gente, que é ter um serviço que a gente chama de cuidados continuados integrados lá no Dom Pedro, que é você montar uma enfermaria ou enfermarias que tratem intensivamente, em regime de internamento, pessoas que têm algum tipo de deficiência funcional transitória que possa ser recuperada, ou que você possa ter. Então, por exemplo, camarada que tem um derrame. O que ele vai fazer aqui na Santa Casa é
sair da condição que a gente chama de instabilidade orgânica, do organismo. Quer dizer, ele pode morrer, ele tem um momento ali que ele está nisso. Então você precisa estabilizar. Isso dura 5, 6 dias. Depois para. Dali para frente, se ele tiver sequela alguma coisa, ele precisa ir para um outro ambiente que permita ele se recuperar desse tipo de problema. E que não é no hospital tradicional que você faz. Então nós fomos ver fora daqui, na Europa, em Portugal mesmo, na Espanha, Londres, na Inglaterra, nós fomos estudar isto. E eles têm redes para isso. São redes de serviços próprios para pessoas, porque em geral isso acontece com as pessoas mais idosas, tá certo? Que estão voltados para esse tipo de situação. Então a gente começou a implantar serviços aqui. Nós já temos serviços aqui, 2 em Franca, que nós mesmos implantamos junto com a Secretaria de Estado, tem um no Paraná, tem um em Campo Grande, nós estamos fazendo agora um na região, no Rio Grande do Sul e um em Minas Gerais. Tem esse aqui que nós estamos fazendo agora aqui, vamos tentar começar a fazer lá no Dom Pedro, quer dizer, estamos instalando serviços. Outra coisa é que isso nos aproxima necessariamente da área da assistência social. Precisa trabalhar junto, a saúde e a assistência social precisam trabalhar junto. E isto não é uma política, não temos um histórico bom disto, de trabalho intersetorial. E nós vamos precisar ter, porque não dá para a saúde assumir sozinha. A experiência de Franca e a experiência de Campo Grande e do Paraná também tem sido enriquecedora para a gente de como é que você consegue trabalhar junto. Então, por exemplo, todas as pessoas que foram encaminhadas para esses serviços que já estão funcionando, nenhuma delas deixou de ir para casa. Todas voltaram para casa, todas, até hoje. A gente monitora isso. Todo mundo voltou para casa. Quer dizer, ninguém foi para uma outra unidade de internamento, como a gente chama de retaguarda, né, para morar lá. Não, ele voltou para casa. E voltou numa condição melhor do que ele estava. Tá certo? Porque você tem que voltar para onde? É para casa, que você estava falando. A gente tem que voltar para casa. E morar, institucionalizar, ou morar num abrigo, num asilo e tal, isso é uma situação de assistência social, não é da saúde. É lá que tem que resolver isso, se for o caso. Se ele tiver um problema de família, está sozinho, ou a família não o quer, ou a quer, ou sei lá qual foi a situação, aí é outra história. Mas caso contrário, todo mundo tem que ir para casa. Então a gente tem trabalhado com isto, tentando focar a ideia de que parte da população hoje precisa de serviços desse tipo, que é o que o pessoal em outros países já fez, e criar uma rede de serviços que ofereça, que a gente chama de cuidados continuados, né? Ou cuidados intermediários, alguns países chamam, quer dizer, depende isso é uma nomenclatura meio não muito bem estabelecida em geral, mas que proporcionem esse tipo de serviço. Porque a família se sente mais segura. Sei mais, bom, hoje dificilmente alguém não tem um caso desse tipo, né? Ou é um caso de doença demencial, né? Um Alzheimer ou coisa do tipo, ou alguém que cai e quebra o colo do fêmur, por exemplo, que precisa pôr uma prótese, e a recuperação da prótese, se não for feita direito, a pessoa fica com dependência definitiva. Então tem uma hora certa para fazer a recuperação, tudo isso. Então tem um monte de ações que esse tipo de rede de serviços é absolutamente fundamental. E nós estamos começando a montar aqui. Mas nós estamos arrancando, como é que chama aí? Leite de pedra para poder montar esses serviços e mostrar isso. Vamos ver agora o ano que vem estão acenando com mais estados para a gente implantando. Se a gente conseguir implantar isso em vários estados e tal, a gente começa a criar uma certa massa crítica que ajude vamos dizer assim, a turbinar a ideia de criar redes. Não são só redes de internação, você pode ter assistência domiciliar mesmo, né? Você tendo serviços que possam dar apoio à família dentro da casa, também ajuda, para chu. A pessoa está em casa, mas você tem amparo, porque senão você larga, a família tem uma dificuldade para cuidar, né? O cuidador, a pessoa que vai ficar junto. Então, vamos ver. Isso é uma coisa que me deixa otimista, apesar da dificuldade. Ainda mais em crise, né? Aí não tem dinheiro para nada, você não investe em nada. Isso é um investimento pequeno que tem um baita retorno, mas precisa ter, né? Um pouquinho.
de dinheiro para colocar nisso, senão você não sai do lugar.